Já mete o dedo, né, cara? Eu já meto o dedo. Uau. Tudo bem, Bruno? E aí, beleza, Júlio? Já peço desculpa pela pergunta, mas antes que eu esqueça, assim, tu é casado, brother? Eu sou. Ah, então, beleza. É porque houveram reações, sabe, do mercado, e aí eu Ah, precisei conter os leads gerados, e então, só para deixar bem claro para todo mundo, tá? Deixa no Então, beleza. gente, aí, ó, perfil, né, tá, cara? tá respondido, tá? Não vou ficar mandando resposta uma por uma, não. Aqui, e a Oi. facilitação do PV, cara, ele gostou? Eu não tive notícia dele mais. Cara, ele adorou. A falha tá comigo, cara. Eu não divulguei ainda e nem mandei para ele pessoalmente, que eu vou mandar para ele como presente, sabe? Do jeito Ah, que vocês me tá. mandaram mesmo, no painel. Mas eu dei uma embolada no meio de campo, cara. Eu não divulguei nas redes ainda, mas Não, de ele boa. não viu ainda a peça pronta, sabe? Mas ele achou Pode ser. muito foda o esquema, cara. Bom, Muito mesmo. que bom. Tá no PV. Mas vamos lá. O objeto de estudo aqui é o Lucas Alves, né? Objeto de estudo, cobaia. Deixa eu só configurar aqui, ver se meu Deixa. microfone tá legal. Só um minuto. Padrão. Não, não, vai ficar ruim, peraí. Vamos ver aqui. Melhorou o som? Piorou. Melhorou. Ah, tá igual o teste de oftalmologista, né? Luquita, Isso. muito obrigado por você ter aceitado meu convite. Muito Oh, obrigado ao eu que Bruno também. agradeço, Então, cara. deixa eu posicionar aqui meu boné de Minas Gerais certinho. Que cerveja tá tomando, cara? Eu tô tomando uma. Olha que nome sensacional pra gente poder. Ah, essa é boa, cara. Boa. A vida é uma sátira, né, Lucão? É, Ou não? tô tomando essa aqui, ó, que é raiz aí do... Raiz não, né? Mas ela é homenagem Boa, a esse velho. bairro da hora de BH. Hum, boa. Eu tô com uma lista de pessoas sensacionais para comprar cerveja delas, cara, porque pra gente fazer esse esforço, né, de comprar de quem tá produzindo, pequeno É, produtor, tal. isso é bom Eu tô mesmo. eu tô me exercitando mais pra fazer isso, sabe? Tem muita gente fazendo cerveja boa perto da gente e a gente sabe que não é nada fácil, né, cara? E aí eu tô Né, me não? policiando para isso também, sabe? Dar moral pra essa galera aí. É, isso é bom, cara. E tem umas boas mesmo. A gente tem descoberto umas aí. Quando não dá, a gente come essas que são da marca maior aí, né? Muito legal. Luquita, agora que a gente já falou de coisas importantes, vamos falar de coisas menos importantes agora. Vamos, Cara, Lucas Alves? É Lucas sou eu, Alves? sou É eu. você? Tem um nome no meio aí? Bing? No meio, não. Bing. Rodrigues Salles. Lucas Rodrigues Alves. Quem que é o Lucas Rodrigues Alves, cara? O que que você é? O que que você é agora? Para não estender muito a resposta. Quem sou eu? Eu sou o Lucas Rodrigues Alves, é o filho da Lúcia Rodrigues Alves. Tem quase o nome da minha Filho da mãe. Lúcia Rodrigues Alves. Exatamente. E por que você Sou gosta de nas... falar que você é filho dela aqui nas redes? O que rola? Cara, isso foi um processo, mano, que assim, eu não tenho o nome, sobrenome do meu pai. Meu pai não me registrou, né? Nem eu, nem meu Uhum, irmão. E meu pai, ele uhum. morreu quando eu era bem novo, né? Então, tudo que a gente tinha dele eram mitos, né? Assim, meu pai, quem era meu pai? E a gente, quando era criança, a gente queria ter um nome diferente, né? Ele era descendente italiano, tinha um sobrenome diferente, né? E com o tempo eu fui reconhecendo que a minha identidade é um Rodrigues Alves, né? Filho da Lúcia. Filho da Então, Lúcia. meu nome é muito comum, cara. Eu já fui fazer concurso que o cara da minha frente se chamava Lucas Rodrigues Alves, o cara de trás se chamava Lucas Rodrigues Alves. Sério, mentira, Então, sério? é verdade. Aí Legal, por isso que cara. eu parei de fazer concurso. Mas Então aí eu você é uma sou um pessoa cara comum, é comum. isso? Sou um cara comum. É? Tem gente que me chama de Bruno também. Então é bom que a gente chama o Bruno para fazer facilitação, porque eles já confundem, né, cara?
Acho que eu tenho esse rosto padrão, assim. Bruno, Fábio. Vocês dois são muito bonitos, não tem problema, não. Obrigado. Lucas, mas aí você tá tentando me cercar aqui, cara. O que você faz para pagar a sua conta de luz? Cara, eu atendo a CEMIG. CEMIG é um cliente nosso. De verdade? Verdade. Não, a gente atendeu a CEMIG. Aí você faz um escambo? Você... Não dá não, cara, senão... Mas, eu faço... Hoje, eu tenho essa dificuldade de falar o que eu sou profissionalmente, porque é muito fluido, né, cara? Uhum. Aquela preencher coisas no hotel, assim, quando você chega, a profissão que você é difícil, porque as coisas vão mudando, assim. Hoje, eu sou diretor de uma empresa que se chama Ideia Clara. Quem já está acompanhando o canal aí já viu a entrevista com o outro Lucas, meu sócio. Uhum. Eu ajudo as pessoas a facilitar a forma com que elas se comunicam, né? Eu desenho as ideias das pessoas. Eu acho que você travou aí, Júlio. Não, você não travou, não, você está parado mesmo, né? Eu estou exercitando a escuta. Cara, você ajuda as pessoas a organizar as ideias através do desenho. Eu sei Eu que acho que vocês também fazem outros artefatos, vídeo, por aí vai, mas tudo gira em volta de ajudar as pessoas a entender as suas ideias, né? isso, é E aí, explicar cara, principalmente. explicar as ideias. E aí, olha que coisa maluca que eu pensei. Quanto mais a ideia clara existir e prosperar, significa que aí a gente ainda precisa de ajuda para explicar nossas ideias, cara. Por que a gente não consegue explicar nossas ideias, Luquinhas? Cara, eu acho que a gente sempre vai precisar de recursos para explicar nossas ideias. Tipo, a gente desenha desde que a gente conseguiu usar artefatos, né, cara, nas cavernas para explicar as coisas. Então, enquanto tiver especialista no mundo, a gente vai precisar explicar ideias, porque quanto mais especialista a pessoa é, mais ela acha que o outro está entendendo o que ela acha que sabe, né, cara? Aí já viu. É termo pra caramba para falar e tal. Então, enquanto tiver. E eu acho, cara, que quanto mais o tempo passar, talvez mais vai precisar de profissões que precisem gerar esse entendimento, porque a gente está ficando cada vez mais complexo, né? As coisas deixam de ser lineares para ser um negócio em rede, assim, cabuloso, né, cara? Que louco, né, Então, Luquinhas? a gente cada vez mais negócios estão surgindo negócios, não só em termos de empresa, mas de tipos de negócio, né? Se você pensar, Júlia, a gente estava num espaço compartilhado com um monte de empresa, né? E talvez há 10 anos atrás, 15, sei lá, 80% das profissões daquelas pessoas que estavam ali nem existiam, né? Ou os tipos de coisas que as empresas faziam nem existiam. O que a gente faz hoje na Ideia Clara, 15 anos atrás, no Brasil não tinha, né? Quase. O que você faz não tinha antes, né? Não tinha essa percepção, né? Enfim, quanto mais a gente vai passando, mais a gente vai precisando de formas de explicar as coisas, né? É verdade, Luquinhas. E eu fico conectando as coisas. Eu tô cercado de tecnologia aqui, cara, de computadores, tablets, celulares. E eu sou da comunicação originalmente, na minha formação base, e eu ainda tenho uma angústia de que é difícil comunicar ainda, né, cara? E parece, você falou, eu achei muito engraçado, quanto mais especialista, mais difícil explicar a ideia. É, Aí eu tô te devolvendo a pergunta, tá? Quanto mais eu me especializo, eu fico devendo na clareza das coisas, cara? Como é que você vê isso? ou não necessariamente, né? Um dos pontos que a gente trabalha muito na nossa prática, e aí se conecta com uma outra área, que é a linguagem simples, que é essa ideia que hoje está meio banalizada da empatia, que é você entender, e aí a empatia nesse negócio de você comunicar o que você sabe, é você pensar assim, a pessoa que vai receber a informação que eu quero passar, ela domina os mesmos termos
os mesmos sentidos, os mesmos significados que eu. Então, quando eu vou falar, por exemplo, surgiu uma nova área muito pouco tempo atrás que é UX, né? Ou CS, Customer Success. E aí, cada vez mais surgindo áreas que é só inglês, né, cara? E aí você pensa assim, não quer dizer que... Aí a pessoa se especializa nisso cada vez mais. A maioria de nós, a gente começa a dominar conceitos e aí talvez passe para a nossa cabeça que o outro já domina esse conceito também. E aí fica tudo certo. Vamos fazer sei lá, você contrata um estagiário para trabalhar conceito. Você fala assim, vamos fazer um brainstorm. Às vezes o cara não sabe o que é isso, né, cara? E aí a gente vê várias vezes, sei lá, nas empresas que a gente vai, que principalmente da indústria, né? Você vê lá eventos de gestão que os caras ficam falando assim, pô, temos que trabalhar com o time, mudar o mindset, né? Cara, é um termo que é muito abstrato. Como é que você chega para um cara que está lá montando uma peça de motor, fala com ele, temos que mudar o mindset, cara. Mesmo que você fale com ele em português, né? Temos que mudar o modelo mental. Pô, você tem garantia de que esse cara está pensando a mesma coisa que você quando ele fala isso, né? E aí essa é uma tendência nossa, achar que está todo mundo alinhado com um negócio que às vezes não está, né? Entendi, Luquinhas. Porque eu fui rabiscando aqui. Você falou de abstrato, assim. As empresas, aí vou afunilar para eu também não ficar viajando muito, assim, mas a gente, é uma percepção minha, não estou falando que é a sua, mas eu queria saber a sua opinião. A gente ainda tem essa dor nas empresas, Luquinhas, da abstração das coisas. Você falou uma coisa muito interessante, o X, X, um monte de sopa de letrinha para simplesmente falar de experiência, né? Na verdade, a gente só quer criar experiência, né? E aí dá-lhe sopa de letrinha para as coisas, tal. Você vê isso como uma abstração? É um desafio que as empresas, que o corporativismo enfrenta? E eu queria te conectar outra pergunta, assim. Foi daí que nasceu a sua ideia da ideia clara? De observar essa abstração toda? Tipo assim, não, peraí, eu posso ajudar nisso. Então, são essas duas perguntinhas, Luquinhas. Cara, eu acho que sim. Até o Bruno, outro dia a gente estava participando de um workshop, né, Bruno? Da galera de supply chain, cadeia de suprimento, mas era um workshop de supply chain, né, no Brasil e tal. E a cada, sei lá, 5 palavras que o cara falava, uma era em inglês, né? E eu ficava toda hora pensando assim, isso aí tem um equivalente em português. Mas, enfim, acho que a galera vai, talvez achando que quando se usa termos mais chiques ou tá na moda, que vai tornar mais importante aquela questão, né? Aquele trabalho, né? Eu lembro quando o Design Thinking estava chegando aqui, cara, quase 8 anos atrás, eu fui fazer uma oficina e o cara era de uma empresa de inovação grande. Eu falava, cara, isso aí que esse galera tá chamando de Design Thinking, a gente já fazia no processo de inovação, só tá com uns nomes mais chiques, né, cara? Mas aí você perguntou isso da ideia clara. A ideia clara ela foi surgindo aos poucos, né? Eu não sei quando é que surgiu esse desejo. Eu já gostava de desenhar, de ver desenhos e de todos esses recursos, né, cara? Você perguntou da minha mãe, né, assim, do meu nome. Minha família é família de professores, né? Então eu cresci numa casa que tinha minha mãe, uma sorte que a gente tinha é que a gente não comprava material didático porque ela era professora, então a gente tinha, ela era professora de geografia, o que a gente mais tinha lá era enciclopédia e atlas, né? E a gente gostava de ficar vendo as enciclopédias, decorar as bandeiras e ver como é que a galera explicava as coisas. Aí já comecei a ver infografia nessa época e achar massa pra caramba, assim. Não lia texto nenhum, né? Só via os desenhos. E talvez essa necessidade de facilitar as coisas possa ser de uma demanda minha, que eu nunca confessei para ninguém, que tenho preguiça de texto longo, cara. Então facilita para mim aí, né? Sabe? Texto burocrático, gigantão, né? Pô, vamos facilitar essa parada, cara. E aí, quando estava na faculdade, eu fazia psicologia, eu dei a sorte de entrar numa pesquisa lá na Fundação Oswaldo Cruz,
daqui de Minas, né? E tinha um laboratório lá que trabalhava com, eles chamavam na época educação em saúde, mas trabalhava muito divulgação científica, a gente fazia material didático, né? Mas tinha essa barreira, porque tinha muito especialista, foda mesmo, assim, a galera foda, o cara era especialista em malária, por exemplo, leishmaniose, que eram as doenças que a Fiocruz daqui de Minas trabalha, né? Xistose, que tem um nome muito mais difícil, né? O cara é especialista em flebotomínios, em entomologia, é um nome difícil, né, cara? Muito inacessível, né? Porque é nome da ciência. E esse cara era super doutor lá, mas ele precisava fazer um folder para mandar para a população de uma comunidade de Betim para combater a leishmaniose, por exemplo. Como é que esse cara fazia? Ele queria fazer um folder, né, de uma página, e ele ia lá e ele tinha um conteúdo de 6 páginas digitado, e aí como é que a pessoa fazia? Lá deixava um textinho desse tamanhozinho e jogava tudo lá. Aí isso já era um incômodo, né? Assim, a gente trabalhava muito, e aí a sorte nossa lá também é que o campo de pesquisa que a gente atuava, né, assim, as áreas de pesquisa, elas levavam muito em consideração teorias de aprendizagem ligadas ao social, né? Então, a gente estudava Paulo Freire, estudava teorias de dinâmica de grupo, então pensava em como é que a educação ela podia estar ali como essa questão como prática de liberdade, né? Como Paulo Freire mesmo define, assim. Então, é de pensar isso. Então, de certa forma, o que a gente fazia lá era um design de experiência do usuário, só que sem saber também, né? Tipo, vamos pensar um folder, um panfleto, uma cartilha, para que essa pessoa entenda melhor. Na época, a gente não tinha muito o que fazer, porque você está na área de pesquisa, então, às vezes eles contratam um bolsista de uma área específica, e aí essa pessoa tem que fazer tudo. Então, às vezes, o cara que tinha que escrever o texto, ele não tinha especialização em escrita para experiência de usuário, né? Até porque não tinha muita discussão disso na época. Então, a gente ia fazendo na intuição mesmo, né? E claro que, às vezes, baseado em algumas pesquisas. Então. Aí eu fui fazendo isso, cara. Com o tempo eu fui seguindo, construindo uns caminhos, até que eu descobri isso que a gente faz hoje, que o Bruno está ali fazendo, que é a facilitação gráfica, cara. Isso foi em Entendi. 2013 que eu descobri isso. Falei, como é que ninguém conhece essa parada, cara? Isso é legal pra caramba. Entendi. Ô, Luquinhas, e assim, cara, aí pergunta mais chatinha. Eu acompanho seu trabalho e eu vi que você tem uma linha do tempo bem notória de evolução técnica, né? Do que você desenhava antes, como é que você está fazendo agora, e, né, talvez sirva até para o Bruno também e tal. Mas o que você atribui a essa técnica melhor hoje, né, para quem possa se interessar por técnica, né, por esse detalhe mais técnico, que é visível, cara, né? O seu trabalho é como Sepultura. O primeiro disco é uma bosta. E os atuais são inquestionáveis, né? E ajudam várias pessoas a se divertirem. Então, assim, né, o que você se dá isso, cara? É estudo, é treinamento, é sorte, é talento? O que é, cara? Cara, Bruno, o Júlio caiu aqui, eu acho. Não sei. Vamos esperar um tiquinho aí. Não sei se ele voltou. Sei que dá. Me comparar com Sepultura, cara. Maldição do Derek. Eu faço a pergunta e saio da sala. Que legal. Né? Falou e saiu correndo. Falei sair correndo. Então, recapitulando, Luquinhas, o seu talento hoje, né? Eu acho que você vai evoluir mais ainda, mas o que você acha que é, cara? É talento, estudo, prática ou nada disso e foda-se? Cara, antes de fazer isso que eu fazia, eu acabei de falar dessa questão que eu chamo aí de preguiça. Eu tenho uma certa resistência do trabalho contínuo de aprimoramento, sabe? Eu fui me aprimorando na prática, assim, eu não ia testando, tipo, deixa eu ficar fazendo. Eu raramente tive livro de sketch, assim. E aí, tipo, a sorte é que eu tive bons clientes que foram permitindo esse aprimoramento com eles, né?
Mas assim, e aí, tipo, é claro que quando a gente vai fazer um material, tipo, uma ilustração de vídeo, aí já é um outro caminho, a gente faz pesquisa, assim, tem isso não. Mas eu acho que é uma soma de estudo, Júlia. Como eu não tive um estudo formal de graduação ou de, né, aprofundamento em arte, sou formado em psicologia, né? Minha prática ela é toda focada em busca de referência e estudo independente, né? Então, buscar soluções, assim, eu tenho muita referência, acompanho a galera, às vezes vejo um trabalho que uma pessoa fez e falo assim, ó, a solução que o Bruno deu para esse uso de cor é legal, aí vou lá e incorporo, tento incorporar. Então, uma coisa é busca de referência, a outra é pensar sempre como que pode solucionar aquele problema, né? Possibilidades, e estudo de teoria, né? Assim, eu estudei independente questões de design para poder aplicar nisso na facilitação, assim, hierarquia de informação, uso de cor, distribuição de elemento ali na tela composição, contraste, essas paradas todas. Então, com o tempo a gente vai Saquei. pensando soluções, né? Saquei. Então parece que você defende que tem que caminhar junto, né? Técnica com persistência, com talento e tudo mais. Porque tem um certo Uhum. romantismo, né, Tem um certo romantismo, né, Luquinhas? Eu me interesso muito por música, você sabe? E tem esse romantismo, né, de, de a gente ver uma pessoa fora da curva. Vamos pegar o Hendrix, por exemplo. O Hendrix foi uma exceção, né? Mas não quer dizer também que ele não estudava. Muito pelo contrário. Uhum. É um dos guitarristas que mais estudou na vida. Mas não de forma linear, igual você acabou de colocar, né? Uhum. Então tem esse romantismo, né? De, agora eu vou tocar igual o Kiko Loureiro. Cara, não vai. Tá? Desculpa. Não vai. Mas, enfim, cara, fica para o próximo bate-papo. E Uhum. você falou de psicologia, cara. Eu tô conectando aqui, tá? Você é psicólogo por formação acadêmica, Sim, por acidente de percurso. por acidente de percurso. Eu sempre fui curioso nesse sentido, cara. Eu nunca te perguntei isso, assim, pessoalmente, nos bate-papos que a gente já teve. Eu acho que você funciona como uma esponja também. Do tipo, você Uhum. absorve muita informação, cara, e recorta isso e devolve para que as pessoas entendam. Uhum. Desculpa se eu falar bobagem, tá? É um pouco do que eu vejo, uma das skills, aí eu falando inglês, é uma das skills do Olha. psicólogo. É uma esponja, né? Ele Uhum. recebe muita informação. Como é que você lida com isso, Luquinhas? Porque eu não te vejo mal-humorado, eu não te vejo tristonho, eu não te vejo cabisbaixo, e eu acho que é uma carga muito pesada de informação, cara, para você digerir. Como é que é isso, cara? É porque a nossa sessão ela dura 45 minutos, né? Depois que passa, a gente. Aí eu... Oh, mas, cara, assim, você citou aí a psicologia, tinha um termo que a galera usava lá, né, cara? Eu não fui um aluno exemplar, não, tá? Eu tava mais pensando em outros caminhos, assim, mas que era da atenção flutuante, né, cara? Você fica mantendo aquela atenção ali, e quando vem uma parada importante, você capta ela, assim, você não fica 100% atento, senão você também fica, se esponja, satura, né? E aí, sim, associando com esse trabalho que a gente faz hoje, ele tem uma similaridade grande, né? Que o que a gente faz é isso, assim, é captar, ficar atento, uma atenção flutuante. Peguei isso aqui, gerei sentido com isso, fiz essas conexões, porque um bom psicólogo ele faz isso, né? Ele consegue, às vezes, fazer boas conexões para criar novos sentidos, né? Ou em inglês, insights, né? Mas criar novos sentidos aí para poder a pessoa seguir um caminho diferente. Isso que a gente faz, cara, é meio que isso, assim, a gente tem um pouco da interpretação, tem um pouco da gente ali quando a gente faz, mas é Não, assim, tudo bem para mim isso é claro, mas a minha dúvida é como é que você lida com esse tipo de com esse montante de informação, né? Com esse tanto de problema, tal.
E como é que você não leva isso para casa? Como é que você faz, cara? Ou não Cara, faz, e é isso. diz desse tanto de informação que a gente pega quando a gente está ali facilitando a parada? Porque eu estou relacionando meio como um médico, por exemplo, sabe? O Aham. médico, ele fica o dia inteiro ali. Estou dando um exemplo bem, bem simples, né? Ó, mas vamos Uhum. supor, um médico ele atende 50 pessoas no dia, com todo tipo de problema diferente, né? Não, melhor, psicólogo. Psicólogo ainda é o melhor exemplo. Psicólogo, né? Ele conversou com 5 pessoas no dia. E aí, cara, não tem como. É um ser humano, né? Aquilo entra dentro dele, né, cara? E aí, como é que você faz para que isso não vire monstrinhos cara, sabe? Entendeu? Porque eu sei, porque, por que eu tô Entendi. querendo dizer, cara? Porque eu sei que você facilita conhecimento para empresas de mineração, para Uhum. ONGs, para, né, de todo tipo. E tem umas com problemas mais Tem umas são mais sensíveis que as pesadas. outras. É. Exato. Então, assim, como é que você Cara, eu conecta não com isso, sei. cara? Eu acho que o que a gente faz, cara, ele entra num quase naquela ideia que tem um cara que fala que aí vai ter que ser em inglês mesmo, que é o flow, né? Que é aquele estado que você entra, cara, que você meio que o tempo fica meio louco, assim, né? E a coisa vai fluindo, você vai colocando. E aí talvez a gente seja mais esse filtro, saca? E aí, muitas vezes, eu pego painéis que eu fiz um pouquinho de tempo atrás, e eu não lembro que eu fiz aquilo, assim, como, tipo, olhar e falar assim, essa hora a pessoa falou tal coisa, porque às vezes a gente está ali, cara, o cérebro, talvez ele jogue para um compartimento que é do processamento curto prazo, memória curto prazo, foi lá e fez. Então, assim, a não ser que o negócio impacte muito a gente, aí, cara, você termina o trabalho ali, você fez o painel, entregou, e diferente do psicólogo que precisa encontrar a pessoa na semana seguinte e dar continuidade no que estava sendo conversado ali, não, a gente entregou aquele painel, cara, talvez seja um negócio que nem a gente nunca mais vai entrar em contato com aquilo, né? É como eu disse, às vezes Não. tem umas coisas que são pesadas, cara, aí a gente fica, às vezes, maquinando aquele negócio, tem dias, tem vezes você estava fazendo facilitação, o olho enche d'água lá, eu não sei te lembrar nenhum exemplo aqui não, assim, mas quando são Eu assuntos tô mais ligado. sensíveis, né, cara, você fala Você assim, me contou, cara. você me contou uma muito boa, não sei se você lembra, do Guga, que ele só ficava rindo. Você Pô, estava cara, facilitando uma palestra, você fez uma palestra para ele e eu tô assim, que legal, porque eu sou muito fã dele, né, velho? Quem não é, né? E aí é, eu lembro que eu falei assim, não, Luquinhas, que legal, cara. E como é que foi facilitar a palestra do Guga? Você falou, cara, o cara só ria, cara. cara, foi uma das palestras mais difíceis, porque assim, o cara, ele tem essa fama de ser o labrador humano, né, assim, felizão e tal. E ele foi para fechar um evento de marketing gigante, né, que tinha 5.000 pessoas no auditório, e a galera tava esperando para ver o Guga, né. O cara não conseguia falar, porque toda hora alguém gritava um trem, ele descia lá, felizão, tirava foto com a galera, e aí ele mandava a bola de tênis na plateia, a galera pulava. Como é que você facilita isso, cara? Eu falei, foda-se, não tem jeito, mano. Aí ele começava Que a falar, legal, cara. você fala assim, é legal você pensar, tipo, o cara ele tem um foco gigante quando ele tá na quadra, mas naquela hora ali, cara, não tinha jeito também. Toda hora ele Que falou, Guga, legal não, isso, né? Que é, legal isso, né, Luquinhas? Que você vê o cara trabalhando, pelo menos quando ele trabalhava com tênis, né? Meu Deus, é outro Guga, né, cara? É é, de um foco extraordinário, né, cara? Impressionante. Que uhum, legal, cara. Ainda vou ter o é. prazer de conhecê-lo também. Cara, Não, gente beleza, finíssima. Guga. Beleza, Guga. Qual que foi talvez não tenha só uma. Foi mais difícil, cara, que vocês fizeram, assim? Difícil? Seja em Ou, sentido sentimental, político. O que você acha, cara? Qual que foi mais difícil, ou, assim? difícil, tem o difícil técnico, quando a gente vai para um negócio que é muito técnico, aí a galera dando a falar, aí o cara tem Inglês? 300 slides para passar em 50 minutos. CX, Esses são os mais UX? difíceis. Não, sabe um congresso que foi um dos mais difíceis que eu fui, cara? Foi de nutrição. Porque a galera fala muito.
é para o próprio público, né? Então os caras falavam muito termos que são da nutrição, muito técnicos, né? Técnico, sigla. Eu falava, vai, cara, isso aí eu vou ter que pegar o sentido geral da parada. Mas assim, falar difícil, de situação difícil. É isso que eu te alguma falei. Situação que você ficou desconfortável, assim, cara. Desconfortável? Você já teve isso? Não, tem assim, tem de temática que às vezes está rolando, que você não está muito afim, mas tem essa que eu já te falei lá do dia que eu fui na televisão, né, cara? Por favor, cara, tá aqui no meu post-it, por favor. Conte essa história, por favor, cara. Ai, cara. Eu acho que quero ver o Bruno, desculpa te interromper, quero ver o Bruno facilitar isso aí, cara. Manda lá. Eu acho que as coisas, todos os casos que eu tenho, assim, de coisa, tipo, para contar, são dessas vezes que eu fui em programa de TV, às vezes a pessoa, o mínimo é errar meu nome, coloca a legenda embaixo erradas. Mas nesse dia, cara, foi um desastre. Eu fui numa TV aqui de BH, TV super evangélica. Aí, cara, era um evento. Eu fui a primeira vez, eles foram falar de design thinking. A gente foi com uma amiga, grande amiga nossa, foi super legal. Aí depois, na segunda vez, eles falaram assim: Lucas, tem um dia aqui que a gente queria que você desenhasse um programa, né? E aí eu fui, cara, eles me puseram numa posição que eu não conseguia ver os apresentadores e não conseguia ver que eu estava sendo filmado. Eles me puseram de um jeito que eu estava todo desconfortável já fisicamente, né? Tava de costas pra galera, porque os caras não estavam preparados para pôr um painel de facilitação lá. E aí, cara, chegamos lá, uma das temáticas era feminismo animal, né? Que tinha rolado na época essa ideia, hein? Tinha rolado na época. O Bruno até borrou o painel. O Bruno vai fazer assim com a mesa, ó. Eu não vou facilitar isso, não, cara. Vai facilitar assim. Aí, cara, eles falaram... Repita, por favor, o tema. Não, eu não sei se era feminismo animal ou machismo animal. Acho que era feminismo animal porque a banca só tinha homem, né, cara? Então, era aquela galera da TV evangélica lá e tinha rolado uma postagem que tinha viralizado. Não sei se tinha viralizado, deve ter ido, porque os caras não tinham nada a fazer, puseram isso na TV, né? Que era acho que era uma brincadeira que a galera fez de uma cachorrinha conversando com o cachorrinho, falando fazendo uma piada falando, talvez tivesse, eu não lembro na época, só sei que era uma coisa que fazia alguma referência ao feminismo. Eu acho, cara, que a galera da TV achou que era sério, que não era uma piada. E aí eles começaram a discutir que absurdo que era esse, que o movimento feminista tinha chegado até nos cachorros. E aí, cara, para poder discutir isso, eles chamaram um veterinário, mano. Não chamaram uma cientista social especialista em feminismo, eles chamaram um veterinário evangélico, bicho. E aí, cara... Desculpa, brother. Isso você ficou sabendo lá na hora. Você não foi... Eu não sabia qual era... É porque o programa tinha três... mas você não foi mapeado antes, não. Você ficou sabendo disso na hora. Não, cara, senão eu teria levado sei lá, ia com uma camisa da Dama e o Vagabundo, sei lá, né, cara? Que sensacional, cara. Aí, cara, eu não lembro de... Eu só sei que eu fiquei assim, puta merda, o que essa galera tá conversando, né, mano? E eu não sabia se eles estavam entendendo se estava sério, se não era sério, eles discutindo. E aí eu fui registrando uma coisa, cara, e tem um monte de interrogação, assim, do cachorro com dúvida, né, cara? Os caras tavam... E aí, mano, só sei que assim... Eu sei que na hora de apresentar o painel, que era no final do programa, e aí, cara, eu já tava puto, eu acho que eu fui grosso com o apresentador. Aí só eu sei que muito. Não, eu não sabia para onde olhar e tal, já tava... E aí, uma semana depois, eles falaram, o programa tá no ar, lá no YouTube. Eu entrei, cara, não tinha minha parte, não. Cortaram toda hora que eu apareci. E aí, o que você desenhou, ninguém... A galera correu. A presença nesse programa não existiu, não. Não existiu. Era como se... Aí você imagina o editor, né, cara? Ele deve ter falado, que sensacional. E aí eu procurei no YouTube, achava, não tem mais, não. Pode ter sido
um delírio, Que, sonho da que minha sensacional. Mas aí a discussão era o feminismo animal, e aí A estão luta linkando isso, da igreja, sim, a igreja discutindo isso e linkando isso à luta do feminismo e tal. Que sem ter uma sensacional, cara. bizarra, assim. E aí, isso é uma doideira, né, cara? As coisas que a gente tem que passar, assim. Porque você está ali a serviço de registrar o que está rolando, né? Inclusive, a gente estava É, conversando e tentar ser o mais neutro possível, né? tentar ser o mais neutro possível, né? Essas coisas assim, se a gente fosse contratado, e aí isso aqui é difícil, quando a gente é contratado para, e às vezes a gente não sabe, chega lá e a pessoa está com um discurso que vai contra o que a gente acredita, né, cara? A gente tenta representar, Luquinhas. e fala que eu tenho que ser um filtro aqui, mas ao mesmo tempo, o que eu faço, né? É Você difícil. aceitaria, você aceitaria facilitar a, uma palestra do nosso atual presidente? Cara, eu estava conversando exatamente isso essa semana, porque assim, se a gente for literal no que ele fala, eu vou anotar muita merda, né? Assim, o Bruno mesmo, ele, como que o Bruno faz umas charges muito massa que ele coloca lá no canal do BHZ, né? A gente tava conversando isso outro dia, eu falei, ô Bruno, esse ano tá bom, tá muito fácil para ser chargista, né, cara? Você tem um tema todo dia, né? Você não consegue, Tá você de fica mão de beijada para ele, né, cara? beijada. Então, assim, mas é um Quero risco, ver, cara. quero ver fazer charge do Obama. Né? Eu não sei, é um negócio, depois eu vou pesquisar a charge da época do Obama, assim, que a galera, por exemplo, faz muito do Trump hoje, né? E ele tem uma figura, a Ele, fisionomia dele, ele, ela é possível de fazer charge, com a própria fisionomia do cara, você já consegue sim, fazer sim, desenho. sim. Mas, cara, é um negócio difícil, assim, porque é um terreno complicado, porque você corre o risco de, mesmo registrando com fidelidade o que a pessoa fala, por ela falar merda, corre o risco de você ser censurado, ou, enfim, Sim, é uma sim. É porque possibilidade, uma né? coisa conecta a outra. Não sei se vocês são fãs dele, eu sou muito fã do Duque, né? O chargista Duque, né? E ele fez uma live rapidinho aí no Instagram, que foi bem legal. E o cara perguntou para ele como é que ele lida com isso, né? Porque o Duque, ninguém tem dúvida do posicionamento político dele, né? E ele traz com muita coragem a crítica, né, cara? De certa forma, às vezes ele é bem pungente, né, cara? Eu acho foda. Aí, tudo bem, a gente pode abrir o debate, mas... E aí ele fala, cara, que na real, ele até tenta não fazer. É porque eu lembrei disso. E ele falou, cara, não tem como não fazer, cara. Eu até tento, saca? Ele fala até o time que ele gosta. Assim, gente, todo mundo sabe qual time que eu torço. E eu Ele é tento não atleticano, fazer. Ele é atleticano. Cara, eu tento não fazer, mas o Galo não me ajuda, cara. é, Entendeu? Então, é assim, a mesma coisa, né? a mesma lógica, né? Então, mas aí a pergunta é, você faria, então? Se o nosso presidente chamasse você faria ou não? Você acha que isso é uma coisa, pô, não, aí já transcendeu a minha barreira e eu não Cara, concordo. depende, né? Assim, a gente quando vai, dos critérios, processo seletivo nosso para entrar na empresa. Aham, O Bruno, a gente não fez esse processo, não, ele entrou direto lá, né? Porque cara, a gente vive um momento que a gente tem que fazer seleção de posicionamento mesmo, assim, de ideológico mesmo, foda-se. Então, assim, processo entendi. seletivo, a gente tem um formulário que a pessoa preenche, assim, quais projetos, empresas, ideologias, movimentos sociais você se sentiria feliz em trabalhar fazendo, ou qual você não se sentiria. Se a pessoa marca aquilo que a Entendi. gente não tira, cara, a pessoa não entra. Tipo, a pessoa coloca Simples lá aquela. assim. Simples, cara, tipo. Mas aí tem muita gente que é sensata e fala assim: olha, eu topo trabalhar para qualquer um. Assim, por quê? Por exemplo, a gente coloca lá mineradora, a gente coloca lá Vale, por exemplo, Uhum. como um negócio para a pessoa marcar. Mas a gente trabalha com uma série de empresas. A gente trabalha com a Vale, a gente trabalha com a Samarco, a gente trabalha com a Fundação Renova, que surgiu do Uhum. rompimento da
do rompimento. E aí, galera, você vê você vê superficialmente, você fala assim, pô, você tá do lado de uma galera que tá fazendo extração mineral, por exemplo. Mas, cara, que coisa que a gente faz? A gente trabalha um evento de segurança do trabalho, porque o cara tá ali para poder promover a segurança da pessoa. A gente trabalha em desenvolvimento de liderança para o cara poder liderar melhor as pessoas e elas serem felizes no trabalho. Só que quando chega, por exemplo, outro dia a gente já negou poucos trabalhos desde que chegou, né, desde que a gente criou a empresa. Acho que a gente negou Entendi. 3 trabalhos, né, então. 2 eram de mineradoras e um era de empresa de agrotóxico. A gente atende muita mineradora, mas a gente filtra. Então, fala assim, essa mineradora, ela queria que a gente fizesse um folder ilustrado para explicar para uma comunidade quilombola, em Roraima, os benefícios deles aceitarem de ter uma atividade mineradora lá dentro, cara. Como é que a gente fala isso? Vou explicar o benefício para uma comunidade quilombola que vai ter minério lá? Não vou fazer isso. Então, assim, a gente atende qualquer grupo, desde que a atividade que essa pessoa vai promover tenha a ver com o que a gente acredita, né? Então, é muito difícil que o que o governo atual promove tenha coisas a ver, mas a gente já fez facilitação de um secretário sobre a transformação digital no governo, sabe? Entendi. Aí, só que quando eu acho, cara, que a chance da gente fazer uma facilitação gráfica para o atual presidente é muito pouca. Porque, primeiro, que ele não valoriza a arte, né? Não valoriza a cultura, não valoriza a pesquisa, não valoriza essa série de... Não valoriza pequenos negócios, né? Se a gente fosse uma grande empresa e ele puder, né, tivesse um jeito de superfaturar a parada, talvez, né? Mas uma série de coisas que a gente acredita e a gente se posiciona nas nossas redes, no nosso site, nos nossos trabalhos, no nosso portfólio, se a pessoa que fosse fazer a contratação, porque às vezes tem isso também, né? Às vezes a pessoa que vai fazer a contratação não é a pessoa que vai falar. Então pode acontecer da gente ser contratado para um evento que não é da presidência e o presidente falar, né? Que isso acontece, né? Então, pode ser que isso seja uma possibilidade. A gente já fez facilitação para apoiadores do governo, assim, que o governo que ele foi eleito, cara, tinha altas que a gente ia de grandes empresários que ficavam exaltando e tal. E, enfim, a gente fazia, né? Só que essas partes a gente não registrava, não. A gente deixava como... colocava só o que valia a pena ser falado e desenhado, né? Aí você fazia só os cachorrinhos, fazia só cachorrinho com dúvida, pronto. Cachorrinho com dúvida, falando... falando... Eu, se eu fosse o Bruno, eu faria só uma charge, assim, só um cocôzinho, assim, com um balãozinho e pronto. Mas eu sei que o Bruno precisa ter recorrência de trabalho, mas eu concordo com você, não falta insumo para ele trabalhar. Isso aí tá... Né? Mas eu lembro acho que é do Aroeira, cara. Eu não sei se é do Aroeira. Ele tinha Isso me conecta à próxima pergunta, tá? Pode falar. Boa. Mas é só esse parênteses. O Aroeira tinha feito uma charge do ministro da Educação com a cabeça aberta. E eu não sei se estava saindo um macaco batendo coisa lá de dentro. E aí a galera começou a mandar sugestão. Então ele fez várias charges com coisas que tinha na cabeça do ministro da Educação. Então era um cocôzinho, uma outra coisa qualquer lá. Então, tipo assim, isso que você falou do cocô aí daria para fazer variações sobre o mesmo tema, né? Engraçado, né, Luquinhas? A galera colocar macaquinho na cabeça das pessoas em sinal de limitação, né? Não é curioso, né? Um dos animais mais sensacionais do planeta, né, cara? Curioso, né? Assim, eu sempre pensei nisso, assim. Esse é sério, não tô pagando aqui de um filósofo, não, mas desde criança eu sempre fui muito fascinado por esse bicho, cara. Muito mesmo, assim. Eu tive a chance de ver na roça, né, brincar, selvagem mesmo, né, nem aqueles miquinhos de sítio, não. Eu acho extremamente fascinante, cara, o tanto que esse bicho é espetacular, e eu nunca consegui ver conexão, cara, dele, sabe, dele ser uma coisa ruim, sabe, assim, doido isso, né? Talvez assim, né, se a gente pensar, a gente se julga o primata superior, né, na categoria ali, então...
Macaco a nossa Tá abaixo da versão gente, né? que não joga futebol, né? Que não faz música, que não faz essas coisas que a gente Não julga vira, como não vira presidente, né? não vira presidente, não trabalha com design Com, thinking, tal. não trabalha com o X. O X. Não, tá vendo, cara? Pô, você me deu uma consultoria de graça agora. É verdade, talvez a gente tenha o macaco como um MVP, né? Como MVP, versão beta. Mas quem que é mais inteligente? O Luquinhas ou o macaco? Oh, depende da inteligência, né? Que a gente vê esses conceitos de inteligência que não é só de fazer conta e resolver cubo mágico, né, cara? Se a gente expandir como inteligência outras coisas, talvez o macaco esteja aí à nossa Ó, frente de vários jeitos, né? Não mata por matar, ganhando, né? ganhando. Isso você tirou da minha boca, cara. Eu acho que o fato de um ser vivo com sistema nervoso central não matar por matar, para mim já elimina todas as outras teorias de inteligência, sabe? É, Mas aí é papo pra boteca, eu sei, mas a inteligência é, é de, sócio de novo, desde sistêmica. criancinha, assim, desde criancinha eu ficava pensando, assim, sobre o que é inteligência, né? O que é inteligência, né, cara? Mas tudo bem. É bom que tem mais repertório para as próximas. Vou falar em Boa. repertório, Luquinhas, partindo aqui já agora para o fim do programa, que esse cara, né? Hum. Qual que é o seu repertório, Luquinhas? Assim, você fala de várias coisas com muita facilidade, cara, com muita desenvoltura, assim, sem pensar muito. O que você tem de repertório, cara? O que você estuda? O que você gosta? Ou é nada e foda-se, eu só pego um lápis e desenho e foda-se. Cara, eu acho que é importante se ter repertório que não seja só da sua área, sabe? Pô, eu jogo muito videogame, eu gosto muito de acessar vídeos aleatórios no YouTube, e aí acho que aí isso vai direcionando uma coisa para outra. Eu tinha mais essa prática, hoje eu não tenho tanto, assim, de descobrir coisas, eu gosto de experimentar coisas. Pá. Aí, não coisas físicas, né? Assim, tipo, eu não vou pular de bungee jump, essas paradas não. Mas é igual você tava falando, vou experimentar cerveja. Isso é repertório, cara, se você pensar. Porque você tá. O que a gente faz é criar sentidos, né? Então, eu tomo cerveja há pouco tempo. Assim, tem 5 anos mais ou menos que eu comecei a tomar cerveja. E aí, eu comecei a tentar identificar os padrões. Tipo, quero saber o que cada cerveja é, por quê, qual sabor, o que harmoniza. E aí, tipo, isso também é um jeito de repertório. Eu tenho essa parada, assim, de ficar buscando coisas e aí ler quadrinho, ver curiosidades sobre o quadrinho, curiosidades sobre a curiosidade da pessoa, sabe? Então eu sigo muita página de curiosidade sobre as coisas e aí isso vai agregando, né? Muito repertório a gente adquire na nossa prática como facilitador, porque a gente nem sempre escolhe o tipo de tema que vai. Então a gente tem conhecimentos superficiais sobre uma porção de coisas, né? A gente, com o tempo, a gente vai pegando essas temáticas que vão sendo sempre faladas, aí a gente vai vendo que todo mundo está falando em alguns ambientes das mesmas coisas. Tipo, todo evento que a gente vai de gestão é Mundo VUCA, que a galera está falando. Você já deve ter visto várias vezes isso. Mas é isso, cara, é tentar buscar, tipo, desde a época que eu ficava vendo as enciclopédias lá de casa e ficava passando as coisas, falava, pô, cara, o fundo do mar, tá, tentando achar padrões, sabe? E aí isso tem a ver com a nossa prática, assim, que é entender as coisas, né? Explorar, saber, curiosidade mesmo, né? E muito quadrinho Então, inteligente, né, cara? Tipo, Laerte, Kim. putz, daí isso me dá tanta coisa para perguntar, cara, mas manter o exercício de manter nesse time box, eu aprendi a falar time box. E eu Que é sempre o quê? finjo, pois é, eu sempre finjo elegância nas reuniões quando eu não sei algum termo em inglês, sabe? Eu mantenho a postura e tal.
E time box surgiu há um tempo, né? A pessoa não parava de falar time box, cara. Eu ficava assim, cara, o que é time box, mano? Time box é o tempo que você tem para fazer determinada coisa. Eu pensei assim, por que não fala só tempo, mano? Mas tudo bem, né? É, E a pessoa repetia fez time. Outra que eu aprendi também, boa, que eu fingi também, eu fiquei elegante fingindo sapiência, foi screenar. Já viu screenar, olha essa? aí. E a Deve ser pessoa não parava. screenar também, né? Pessoa... Screenar. Ah, mas quando eu comecei a screenar, eu ficava, caralho, velho. Quando eu começar a fazer a tela. Quando eu começar a fazer o Screenar deve desenho ser da a tela. pessoa que faz o wireframe, né? O desenho da tela, assim. Exato, exato. Aí eu guardei minha elegância, anotei no cantinho ali, screenar. Tá aí, cara, vivendo e aprendendo. Ô, Olha aí. Luquinhas, eu só tinha mais uma pergunta, mas, por favor, só me responda mais uma antes de eu. Desculpa, antes de eu caminhar para a última, que é porque me deu uma outra ideia aqui que me deu muita. Putz, daqui a um ano a gente vai retomá-las. Você falou da forma como é que você entende e trabalha o repertório. Então a gente pode eliminar todas as escolas e trabalhar só com a curiosidade? E que se for das Não, tá doido, escolas. cara. Não. Ou você sabe que não dá, sabe por quê? A gente vê escola é importante, cara. Assim, quando você diz das escolas, é tipo assim, O conceito estudar, escola. fundamento, conceito, é importante. Você tem que ter as duas coisas, porque quando você olha esses artistas bem fodas, né? Assim, em prática, né? Vamos pensar, ano passado a gente foi na exposição da Tarsila do Amaral. Foda pra caralho, velho. Putz. A Você própria vai, só que é Laerte legal, também, né? se você vai vendo a trajetória que eles montam a exposição, pra você ver desde o início, quando ela começou a pintar mais acadêmico. Você vai vendo que para ela chegar naquilo que ela fez, ela estudou, né? Ela estudou a pintura clássica, ela estudou forma, estudou composição, estudou cor. Porque aí o repertório, junto com isso, você vai adquirindo sua linguagem própria, né? Então, assim, você precisa entender o básico de código, de programação, você precisa entender de... E aí, quanto mais você busca essas escolas, a gente tem que saber disso. Talvez porque a gente não busca isso, a gente às vezes fica raso, né? E aí a gente cai nessa questão que você falou, da gente pensar, as pessoas começam a usar uns termos aleatoriamente, porque elas não têm um fundamento, assim. Ah, a galera usa disruptivo, tá? Ou, por exemplo, empatia, o termo empatia, ele é super usado de forma, vamos dizer, leviana, né? Todo mundo fala empatia. Mas a galera não entende de onde surgiu, os fundamentos, quem são os principais teóricos da área da empatia, o que essa galera fala, né? Porque aí só fala assim, vamos ser empático aqui e tal, fazer o processo de empatia. Cara, não é assim, né? Então, tipo, pelo menos para as coisas que a gente faz, a gente busca isso, assim, quando a gente tem uma parte nossa que é empírica, que a gente vai aprendendo no processo, que a gente busca repertório, mas tem uma parte que é entender, sim, porque teve gente que estudou isso, cara, validou, né? Pesquisou sobre, implementou, senão a gente fica nessa do raso em várias coisas, né? É um risco, é um risco. Boa, boa. Então, precisamos de mais escolas, né? Mas Precisamos de eu tudo. entendo. Sim. Boa. Quem você falar que Luquita, não, eu sempre tenho esse dilema assim sobre qual o real papel de uma escola. Quando eu falo escola, eu estou colocando tudo no guarda-chuva, tá? Uhum. E se isso não podia ser feito de uma forma anarquista, entendeu? Por que eu Talvez preciso de um possa. centro? Por que eu preciso de um centro de conhecimento? Cara, eu arrisco a dizer que nenhuma escola te ensinou a ser criativo. Não. Ao contrário, né? Pelo contrário, às vezes ela Então, tolhe. mas está anotado aqui para uma próxima Mas eu acho, conversa. Júlio, assim, não precisa de centros de conhecimento, assim. A gente pode fazer micro núcleos de compreensão de um assunto, né? Então, assim,
você traz a sua pesquisa sobre experiência do usuário, e eu trago a minha sobre experiência na área de criatividade. A gente está junto com alguém que está trabalhando na experiência na educação inovadora, outra trazendo a experiência como experiência científica, e aí às vezes a gente faz, não precisa fazer esse modelo tradicional, que ele é excludente também, né? Talvez essas formas diferentes de produzir sejam interessantes também. Eu penso muito por aí, Luquinhas. Sempre me fascinou o conceito anarquista das coisas, sabe? Do sentido... Há uma distorção também muito séria sobre o anarquismo, né? Mas é outro papo, a gente já conversou isso de maneira muito divertida no Hub e tal. Há essa distorção muito séria também, né? O anarquismo aliado à bagunça, né? E é totalmente o contrário disso, cara. É justamente o que os autores, o Bakunin, por exemplo, tentam resolver. É justamente a não bagunça, mas a ausência do governante. Né? Uhum. Mas e é isso que essa você necessidade... falou. Pode falar, desculpa. Não, só para fechar o raciocínio, assim. E essa eterna necessidade que a gente precisa de alguém para nos representar. Né? Uhum. Que é dificílimo, né? A Yasu está aqui no canal também, ela fala um pouco sobre isso, assim. Como assim representar, cara? Como representar o Brasil? Me diga, me responda você. Como representar o Brasil? Um homem branco hétero vai representar o Brasil? Então, olha aqui, né? Então, por isso que eu gosto de... Claro que eu sei que é utópico, ninguém precisa me dizer sobre isso e tal, mas os autores franceses que eu gosto de ler, os anarquistas brasileiros, é o meu momentinho de, sabe? Ir jogar bola. Porque faz muito sentido, né, Luquinhas? A organização anarquista, e isso que você falou é um conceito anarquista, né? Micronúcleos de conhecimento que viram grandes células. Entendeu? Isso vai de dentro para fora e de fora para dentro. E isso é uma mola, né? Tal. Mas é claro que é uma teoria, né, velho? Eu tenho total consciência disso. Mas é importante. Mas isso bate nisso que a gente estava falando, assim, tipo, você poderia ser um anarquista de negar o sistema somente, né? Mas quando você estuda o Bakunin ou outros teóricos, você junta as duas coisas. Você fala assim, eu começo a ter base, porque esse cara pensou isso, né? Esse cara refletiu sobre o que é ser. Então, às vezes, a coisa vai se perdendo, porque a galera vê aquilo e fala assim, você. E aí o cara vai picha muro, faz o azinho lá assim, e fala só anarquista. Mas ele não entende os fundamentos do que é mesmo, né, cara? Né? Enfim. Vamos deixar para uma próxima, Luquinhas, porque aí, para a gente ter audiência, igual. Aí eu vou trazer o tema do feminismo animal, tá aqui anotado, a gente vai falar só sobre isso, tá? Então, estude, por favor, se prepare, porque eu acho que você foi mal preparado para esse tema, eu acho que você foi... eu acho que você foi mal brifado, tem isso também, né? Brifado. Verdade. Brifado, cara, eu brifo, tu brifas. E aí, Luquinhas, pra gente poder encerrar com a chave de ouro e a gente poder ver a nossa novela, cara, qual que é o seu elemento raiz, Luquinhas? Por gentileza. Acho que é o que eu estava te falando, que é a curiosidade, né? Assim, aliada a uma inquietação de falar, tipo, tá, isso que eu fiquei sabendo aqui me leva para onde? Isso me leva para onde? E aí vai criando conexões e gerando o que pode ser ruim, às vezes, porque começa a querer hiperlinkar, né? Aí, ó, vai criando esse link de um para o outro, mas talvez seja isso, assim, essa inquietação curiosa. Anota aí Vou no fechar então com inquietação curiosa. Beleza. Luquinhas, eu anotei uma série de coisas para daqui a 12 meses, para eu não esquecer, para eu saber como está o Luquinhas no futuro. E espero que o Bruno vai estar com a gente, obviamente. E aí, esse é o exercício também da gente pegar os dois Luquinhas, os dois Brunos. Olha só, cara, como é que vocês estão agora. Será que o Lucas finalmente aceitou
o feminismo animal, ou ainda ele precisa de ser melhor brifado? Às vezes, será que ele já virou um animal feminino? A gente pode falar de macacos feministas animais. Junta tudo, né? Junta tudo. A macaca anarquista, animal de direita. Anarcofeminista de direita. Anarcofeminista de direita, proletária de futebol. Aí, cara, quero ver startupeiro que muda o mindset das pessoas. Quero ver o Bruno facilitar isso aí, mano. Ô Luquinhas, muito obrigado, velho. De verdadona mesmo. E quando eu faço esse com o dedinho assim, ó, porque é sério. Muito obrigado, viu, cara? Valeu. Pô, parece que... Dá o dedinho aqui, ó. Eu nunca vou esquecer da Julita. Por favor, dê um grande abraço nela. Darei. Porque eu gosto de YouTube. Eu sofro muito por isso, cara. E tudo bem, eu sofro com isso há 40 anos. E nunca vou esquecer que a gente estava num bar, pode perguntar pra ela essa história. E ela estava me convencendo a parar com isso. Eu falei, para com isso, cara. Para de gostar de YouTube, cara. Eu falei, Julita, mas não é assim que funciona e tal. E aí, quando ela estava me falando isso, no telão passou um clipe do YouTube em que o Bonovox faz assim com o dedinho com o guitarrista. Ela virou e falou assim, lá, Ju, vê se isso é rock and roll, mano. Isso não é rock and roll, não, cara. Eu acho que ela tava me contando outro dia esse negócio do YouTube, mas ela me contou. Aí eu sempre lembro do dedinho, assim. E a Julita acha inadmissível um roqueiro fazer dedinho com o outro. Então, que fica aqui o registro. Mas tudo bem, eu sofro com isso há 40 anos. Não sei explicar por quê. Quebra os paradigmas aí do rock. Anarquista que gosta de pop e come fundir. Tá certo. Tá certo. Ô, Luquinhas, muito obrigado. Muito obrigado. Brunão, brigadão de novo, brother. Daqui a pouco o painel vai estar pronto aí pra galera. E aí é isso. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Painel, mano. Depois mostra aí. Depois, surpresa. Vai ser surpresa. Eita, valeu. Valeu, gente. Abração. Tchau, tchau.